Olá, querida pessoa, eu sou a doutora Quantum e eu te convido para ir comigo além do óbvio. Estou muito feliz e vibrando alto com essa nova fase do podcast. Se você já me acompanhava aqui, sabe que antes era o Poderosamente e agora nessa nova fase, com tantos aprendizados, eu senti a necessidade de dar um outro salto, um outro significado a essa jornada. Então eu apresento a você o Triadcast. Aqui nós falaremos de negócios, espiritualidade, saúde, mas principalmente focando no desenvolvimento e transformação humana. Então eu te convido para vir comigo semanalmente acompanhar o Triadcast. Bem-vindos e vamos juntos além do óbvio. Para iniciar com chave de ouro essa nova versão do podcast, outrora Poderosamente, e hoje Triadcast, eu trouxe um convidado muito especial. Ele une a hipnose com a espiritualidade, neurociência, um estudioso nato que impacta mais de 300 mil vidas. E hoje eu vou deixar ele super à vontade para contar para vocês desde o princípio de quando ele começou na hipnose, todo o princípio da cura e os estudos dele. Eu tenho certeza que a história dele vai te inspirar hoje. E hoje o nosso convidado é ele, Hudson Rosa. Muito bem-vindo ao Triadcast. É um prazer ter você aqui. Conta pra gente um pouquinho sobre a sua história, sobre a sua transição de carreira. Então, pode ficar à vontade, você está em casa. Tá à vontade aqui. Então, vamos lá, eu vou contar minha história, vou tentar resumi-la um pouquinho, Isso. mas sem perder a essência, sem perder ali os highlights. Perfeito. Ali, né, dessa história toda. Bom, eu morei 14 anos em Rondônia, 14 anos, de 2009 até 2, 3 anos atrás. E no meio desse processo de estar morando lá, eu passei por um processo bem complicado, assim, meio que depressivo. Eu não fui clinicado, não cheguei em psiquiatra nem nada, mas eu sei o que eu estava passando. Eu sei o que é você acordar todo santo dia e pensar, poxa, como é que eu vou fazer? Eu vou usar uma corda, eu vou usar um remédio, o que eu vou fazer para poder tirar essa dor? Porque quem pensa em suicídio, ele não quer tirar a vida, ele quer tirar a dor. Acabar com aquela dor, com aquela angústia que consome. Acabar com a dor. Perfeito. Então, e aí eu descobri o porquê disso. Porque eu tinha uma baixa autoestima, não tinha amor próprio. E por não ter amor próprio e desencadear baixa autoestima, ciúmes exacerbado, eu passei uns 10 anos do meu relacionamento vivendo a vida da minha mulher. Indo no mercado quando ela ia, sabe assim? Aquela coisa bem doentia mesmo. Doentia. Nossa. E isso começou a me minar muito. E chegando no final desses 12 anos desse processo, eu cheguei num ponto de não aguentava mais. Foram 12 anos nessa angústia. Nesse processo. E aí, nesse 12º ano, foi o momento em que eu não estava mais aguentando aquilo, não aguentava mais viver a vida dela, e todo dia aquela insegurança, e aí teve essa questão de pensar em tirar a própria vida. Só que eu sou um cara muito prático, assim, extremamente prático. E como eu já tinha um filho de 5 anos, eu cheguei um dia, refleti, falei, cara, é isso que eu quero mesmo? Não é isso que eu quero. Não quero tirar a minha vida. Tenho um filho, tenho a esposa, tenho a família, então não é o que eu quero fazer. Então o que eu faço? Eu sempre fui uma pessoa muito prática. Então já que eu não vou fazer X, então eu tenho que fazer Y. Ou seja, já que eu não vou tirar a minha própria vida, então eu vou resolver ela. Eu vou dar um jeito de resolver ela. E assim como alguém que está morrendo afogado, que se apega a qualquer coisa que tiver ali na superfície, eu também fiz a mesma coisa. E por estar em Rondônia, ali do ladinho ali do Acre, né? O Acre existe, tá, pessoal? Do ladinho do Acre, o Acre ali que é o berço, né, da ayahuasca aqui no Brasil, né? Então eu acabei indo para ayahuasca, conhecer um pouco, né? O que será que essa planta, essa raiz, elas podem me ajudar mesmo? E eu fui fazer algumas cerimônias com ayahuasca e tudo mais, e aquilo foi me ajudando. Você estava ali bem pertinho mesmo, bem lado a lado, Amazônia ali, Manaus. É a raiz do negócio. Então você já foi direto na fonte. Tem gente que paga daqui, hoje eu sei, né? Tem gente que paga daqui 5, 10 para experienciar isso lá na região amazônica, lá com os índios, né? E eu tive a oportunidade de estar lá naquele momento. Ah, legal. E eu sei que a ayahuasca me ajudou a tirar várias camadas
várias camadas dessa questão egóica ali, digamos assim, né? Agora, a experiência que realmente tirou com a mão toda aquela dor foi uma experiência que eu fiz com a psilocibina, que é o cogumelo, né? Mais comumente aí dito como cogumelo. E eu lembro que foi uma experiência em que nós nos reunimos com alguns amigos e era um cunho espiritual, nada recreativo. Foi como uma consagração mesmo. Exatamente, a palavra é justamente Aham. essa, consagração. E nessa consagração, eu me recordo que nós tomamos ali, eu tomei em torno de 3 a 4 gramas, que é assim, de médio para quase alto ali a dosagem. E em algum momento eu não gostei de estar no meio de muita gente. Quis me afastar um pouco. E eu lembro exatamente, foi a melhor experiência da minha vida. Eu sentei debaixo de uma árvore, comecei a meditar, fechei os olhos. E eu me lembro que, vamos lá, nós somos energia, né? Só pra atualizar todo mundo que tá em casa, nós somos energia, ponto, tá? Isso é um fato. E quando você tá expansivo, ou seja, quando você tá com uma frequência elevada, teu corpo ele também expande. Essa energia aqui, ela expande. Quando você tá contraído, depressão, raiva, culpa, medo, ele dá uma contraída. Por isso que a gente se encolhe na cama ali. Então, só que naquele momento eu tava tão expansivo ali, alto demais a frequência, que eu senti meu corpo fazendo assim, ó. Eu acredito que naquele momento meu corpo tinha um raio de uns 4, 5 metros, assim. Eu sentia isso, eu sentia essa expansividade. E naquele momento da expansividade, eu senti que eu era parte da árvore, eu senti que eu era parte da terra, eu senti que eu era parte do vento, do sol, de tudo. Ou seja, naquele breve momento ali, eu não me identifiquei mais com o corpo físico. Eu já não era mais isso aqui. Você já não era mais essa matéria Já não era densa. mais a Você matéria. estava... Já não era mais acessou o matéria. sétimo sentido, que eu É chamo. o sétimo sentido, É né? o sétimo sentido. Quando você passa dos 5, você acessa a sua intuição, o sexto, e aí você mergulha no sétimo, onde nada está, tudo é, e somos um. É aquela energia, não há explicação aqui no mundo físico para traduzir esse sentir, essa energia, né? Só quem já sentiu, teve essa experiência de acessar o sétimo sentido, vai, neste momento, entender o que nós estamos tentando passar para vocês aqui. Pode continuar. A palavra para descrever é inefável, ou seja, Inefável. não tem como descrever em palavras. Inefável. É impossível, né? E é engraçado, porque naquele momento em que eu senti esse sétimo sentido, em que não fazia mais sentido o corpo físico e sim o todo, né, a unicidade, e aí acabou todas as minhas aflições no sentido de identidade com o corpo físico, né? Acabou o ciúme, acabou a falta do amor próprio, tudo que vem de uma identidade com o ego, né? Tudo de aflição que poderia ter uma identidade com o ego se esvaiu naquele momento. E eu senti uma plenitude e uma... A gente, enquanto seres humanos, aqui a gente tem muitos momentos de aflições, e aflições traduza como medos. E naquele momento eu senti tão seguro, mas tão seguro, que eu senti que existe sim uma força muito maior do que a nossa, que está acoplado a gente também, mas que está cuidando todo momento. Acho que talvez o que mais... Eu já conversei com outras pessoas que também tiveram esse despertar espiritual. Então, para quem não sabe, esse é o termo, tá? Despertar espiritual é esse acesso ao sétimo sentido. Eu conversei com outras pessoas e eu percebi que existe mesmo padrão, que é não ter mais medo. Acabou o medo, sabe? Não tem mais medo. É uma segurança extremamente profunda e até mesmo palpável, né? Se torna algo muito além, é como se você se tornasse imortal, digamos assim, consciencial, imortal. Na verdade, você retoma a consciência, a ideia de que nós somos de fato imortais, né? Que nada morre, né? Tudo só transmuta, muda de um estado para outro, mas nada morre de fato. E aí você experienciar isso é diferente. Né? Até nos bastidores a gente já conversou sobre isso, né? Qual que é a diferença entre o conhecimento e a consciência? Tem uma diferença absurda. Né? O conhecimento eu vou lá, pego um livro e começo a ler sobre o fogo. Então eu tenho conhecimento, tenho dados. Sim. Né? Tem alguns dados ali. Agora, você chegar na frente do fogo, sentir aquele calor, ouvir ali a lenha queimando, né? E respeitar o fogo, aí já é consciência. Então você já teve uma experiência que se tornou uma consciência. E quando eu tive essa consciência do que é
a totalidade, a unicidade, o sétimo sentido, minha vida mudou. Aí virou de ponta cabeça. Eu era leiloeiro, acabei me tornando um terapeuta porque eu tinha que transbordar para as pessoas. Então daí é onde eu comecei a trabalhar com a hipnose. Eu tinha que transbordar, eu queria trazer para as pessoas. Poxa, quem está passando pela mesma aflição que eu? Como é que eu faço a pessoa sair disso? Só que no mundo atual, eu não posso chegar para você, toma aqui um cogumelo aqui, toma aqui um ayahuasca. É mais Ó, aqui difícil, uma né? pílula, né? Nós falamos sobre isso. Toma aqui uma pílula do despertar, né? Não tem Nem como. todas as pessoas estão abertas para isso. Há muito preconceito. Inclusive, esses dias eu falei sobre isso no Instagram e veio assim, nossa, alucinógenos, droga, né? Eles associam muito a isso, a droga, alucinógenos. Ah, fulano de tal tomou cogumelo, ficou louco. Então, tem muita desinformação a respeito disso. Então, não os psicodélicos, a ayahuasca é uma medicina sagrada. O cogumelo, quando bem administrado, né, vale ressaltar, nós não estamos aqui falando para vocês Não é apologia, saírem né? por aí no meio do Utilizando. mato, procurando cogumelo e consumindo, né? Precisa de um acompanhamento, doses pequenas. Tem inclusive uma doutora que ela faz a terapia dela toda pautada com o cogumelo. O paciente chega no consultório, ela dá ali a dose, começa na dose mínima, conforme vai evoluindo, vai subindo. Tudo acompanhado. E a pessoa cura traumas assim, ó, como se fosse um estalar de dedos. Eu achei É fantástico. incrível, né? E o legal, você trouxe uma questão, né? Eu já ouvi muito isso, né? Sobre cogumelo, assim, a pessoa foi e não voltou. Foi e não ayahuasca. Na hipnose também tem essa, né? Foi e não voltou. Foi e Foi, não tomou, ficou voltou. doido. Na verdade, assim, o louco, né? O cara ter ficado louco é o seguinte, vou dizer agora a minha experiência de que eu também fui e não voltei, acreditem. Eu não voltei Ninguém mesmo. volta, não Deixa eu volta. explicar o porquê. Vou aproveitar e contar minha primeira experiência, que daí eu já explico esse porquê de fui e não voltei. A minha primeira experiência foi meu irmão que me chamou, a gente foi numa cachoeira, também com cunho espiritual. E aí, naquele dia, mesma experiência, só que eu não tive essa tão intensa, né, de sentir o corpo expandindo. Entretanto, era um cara que, no quesito Deus, eu tinha as minhas dúvidas. Eu achava que eu tinha que ver para crer e tudo mais, aquela questão que Você já teve jovens, né? aquela fase que você viu Deus sentado em um trono, um senhorzinho com barba? Você teve essa fase? Então, eu já percebi que as pessoas acreditavam dessa forma. E é por isso que talvez eu não acreditava nesse Deus. No cara com cajado de barba que dava uma cajadada na tua cabeça se você fizesse uma coisa errada. Né? Então, esse aí eu acho que é por isso que eu me afastava um pouquinho. Mas nesse dia dessa primeira experiência minha, foi diferente. Porque eu senti ele. Eu senti ele. No final daquela cerimônia que eu tava, eu senti uma presença. Só que essa presença não é um ser igual a gente Físico, aqui. né? Não é uma presença assim. A presença que eu senti dele foi numa brisa de um vento que bateu em mim. A brisa bateu, eu na hora assim, eu senti um amor gigante assim que me tomou conta do corpo e enfim, e aí eu chorei copiosamente porque eu senti o que era. Então veio como uma resposta. Isso é Deus. Tá em tudo, tá na coisa mais simples que você imaginar, tem Deus. Né? Então aquilo para mim foi incrível. Aí sim, eu não voltei mais. Porque eu estava inclusive naquele dia com uma camisa da John John. Aí eu olhei para aquela camisa assim e eu falei, e dei risada sozinho, porque eu falei, cara, o que eu tô preocupado com marca? Sim. Então, realmente, eu não voltei, tá? Eu fui um cara que era apegado a marcas e saiu um cara que tava tudo bem se tiver ou não tiver marca. Sim. Eu só precisava de o que me vestir, só. Então, não voltei, fiquei louco, né? Ou o cara não liga mais pra marca. Essa essência do despertar espiritual que traz você se tornar o que você de fato é, em essência. Você não é a roupa que você está vestindo, o relógio, o celular. Isso aqui são alimentos para o nosso ego, né? Total. Nós somos essência. Total, mas... Somos parte desse todo, né? Tanto que, na minha experiência com a ayahuasca, tirando as peias, que a gente falou já sobre isso. A peia são demais. Peia é um processo intenso, assim, que você leva uma surra na ayahuasca. Ali, ó, um chicote, né? Você aprende muito. Papo para outro podcast. Mas
eu tive uma experiência tão sensacional, Hudson. Acho que a minha primeiro contato com a ayahuasca foi só para conhecer. Eu achei que ia morrer. Realmente morri e nasci de novo. Que bom. Mas na segunda, eu intencionei o que eu fui buscar. Eu fui em busca da cura da minha mãe. Eu fui buscar pelo outro. Aí a medicina me mostrou claramente, assim, como uma mãe mesmo ensina o filho. Você está buscando a cura para sua mãe, mas você ainda não parou para olhar para você. Toma. Quando você se cura, você reverbera a cura. Talvez você não consiga curar a sua mãe, porque talvez não seja essa a escolha dela. Mas a partir do momento que você se cura, todos que vierem de você, através de você, todos que se conectarem com você, sentirão essa cura. Perfeito, perfeito. Então, assim, foi um divisor de águas na minha vida. Eu parei, naquele dia eu falei, não. Eu tive, inclusive, uma conversa difícil com a minha mãe, na mesma semana. Falei, mãe, foi assim uma constelação com a minha mãe. Falei, mãe, isso aqui é seu, isso aqui é meu. Eu estou escolhendo um caminho assim, assim. A partir de agora, prepare-se para uma nova versão minha aqui. Te amo, mas a partir de agora eu não posso mais viver por você, buscar a cura. Mãe, hoje eu te libero. Bom. Sim, Eu te perdoo, eu te discutível. Eu liberei, imagina que ousadia, né? Querer controlar a vida da minha mãe. E que eu queria, eu desde pequena fui a filha mais velha, e eu queria, tinha todo a mulher guerreira, minha mãe. Então eu assumi o lugar do meu pai. Então tinha todas essas questões ali que eu curei muito na terapia. Tanto que o meu processo, sabe o que eu observo muito, Wilson? Que nós, terapeutas, caímos nisso muitos pela dor. Esse despertar espiritual nem sempre ele vem da luz, mas das nossas sombras. A gente vai empurrando para debaixo do tapete, uma hora explode. Eu também tive essa fase de quase, né? Depressão suicida, enfim. Aí que eu despertei, comecei a buscar, comecei na hipnose também, me tornei hipnoterapeuta, fui para neurociências, saí totalmente da biomedicina, estética, do ego, partir para outro assim, opa, não é só isso, não é só isso aqui. Perfeito. Não é só isso. Tem algo muito maior por trás disso. Aí que eu caí, mergulhei nesse universo e nasci de novo. É muito bom, né? E aí não volta mais, né? Não tem mais como parar. Eu vi uma vez a professora Lucilena Galvão, ela é incrível, né? Ela é incrível. Então ela trouxe uma coisa nesse contexto. E o ponto que ela trouxe era que, de certa forma, é necessário a dor. Que a dor, ela de fato vai fazer ter essa evolução. E eu percebo isso também, que inclusive dos pontos da minha mentoria eu olho para a pessoa assim e falo, cara, mas qual que é teu deserto? O que você já passou assim de mais complicado? Sabe, pessoa que não sabe qual que é a missão dela de vida, e tá tudo bem se não tiver, tá, pessoal? Não se apeguem a isso. Mas quando a gente faz a mentoria, eu investigo ver se existe alguma coisa nesse sentido. E aí eu sempre pergunto, qual que é teu deserto? Onde é que você passou e talvez você ficou tão forte depois que você passou por aquele deserto? Ou seja, você tinha uma ferida, mas transformou ela em cicatriz, e que agora você conseguiria ajudar aquelas mesmas pessoas que estão iniciando esse deserto, ou estão no meio, né, e estão sentindo essa dor. Então, é necessário. Eu acho que Deus é tão amoroso, né, o universo, Deus, seja lá qual for a tua crença, ele é tão amoroso que ele te coloca num processo, ele te dá um fardo que ele sabe que você vai carregar. E que vai te transformar, muito além de carregar, aquilo se transforma na sua mão. Né? Transforma. Só que tem um ponto, né, muito importante aqui também. A questão é, como é que você olha para o teu deserto? Como é que você olha para tua situação? Desculpa. Você olha com autorresponsabilidade ou você olha com vitimismo? Eu acho que isso faz toda a diferença. A forma do teu olhar, o teu prisma que você enxerga a tua situação. E isso, inclusive, foi até uma indicação de livro já aqui. Para quem não leu O Poder da Autorresponsabilidade, do Paulo Vieira, cara, um livrinho desse tamanho, já leu? Já? Não pequenininho, li, assim, não li. ó. É pequenininho Mas demais e vale dele. muito a pena ler, porque ele é um livro divisor de águas.
né? Basicamente é assim, você tá num barco, ou você tem um remo, ou você não tem. Você não ter é como ser vítima, e você ter é como ser autorresponsável. Tudo que acontece na sua vida, ele acontece, a forma que você está vivendo hoje, desculpa, toda a situação que você vive hoje, seja a parte financeira, relacionamento e tudo mais, você está escolhendo isso todo santo dia. Você escolhe isso, então você tá merda, desculpa que palavra, mas você tá na merda e você tá escolhendo isso. Você pode escolher sair disso também, né? Mas depende muito da forma que É você uma vê. viradinha de chave ali. Viradinha de chave. Né? Muitas pessoas passam pelo deserto e estão no deserto até hoje, Exato. né? Estão no ciclo. deserto, um ciclo ali, ó. Continuam no deserto, já passaram-se anos, mas muitas ainda estão presas a situações que aconteceram lá atrás. Perfeito. E não conseguem trazer mudança para a vida. É sempre mais do mesmo. Isso. Aí entram as crenças, as limitações. É onde eu ia chegar. Assim, quando a pessoa está no deserto, ela tem 2 tipos de grilhões aí na perna ali segurando ela. Uma delas são as crenças e traumas, que elas se apegam muito, ai, meu passado. E a outra, que também é muito forte, que eu vejo como terapeuta, é a seguinte frase, assim, eu sou assim mesmo. Acho que isso é Aquela pessoa irredutível, né? Eu sou assim mesmo, eu sou assim mesmo e eu não vou mudar porque eu sou assim mesmo. Se você soubesse o tanto que você pode mudar, com tanto que você queira, você não tem noção. A gente não ficaria em nenhum tipo de aflição se as pessoas tivessem a noção, a consciência de que elas podem mudar de vida. Basta querer. Se tornar alquimista aqui, né? Transmutar, transformar o tempo todo. Só que, infelizmente, a grande parte da sociedade, né, a grande parte do mundo, né, tá muito na 3D, tá muito inconsciente, né, e até no meu canal, uma das ideias minhas no canal é justamente trazer o pessoal do nível inconsciente do problema pro nível consciente do problema. Só que as pessoas estão muito anestesiadas, né, ali com bar, bebida, drogas, sexo, aquela camada buscando os prazeres hedonismo. momentâneos, a sobrevivência. O ser humano hoje ainda está muito na sobrevivência, né? O que nos diferencia do animal é a forma como a gente enxerga e se reproduz aqui. Tanto as ideias como, enfim. Acho que a única diferença do nosso animal é a capacidade de pensar no futuro e no passado, e lembrar do passado só. Exato, porque o animal ele está 100% sendo animal, estando no aqui e agora. Ele não está preocupado se o passarinho, não está preocupado se vai ter alimento para ele amanhã. Ele está conectado com o todo, ele simplesmente é, e ele sabe que está tudo aqui, é tudo à disposição. E nós não, estamos querendo, pronto, estou com uma BM, agora eu quero uma Porsche. Né? Estou com um conjunto vermelho, eu quero um azul, quero um amarelo, né? Nós estamos sempre buscando mais e mais pro ego. Exato. Né? Porque quando nós chegamos nesse ponto de introspecção e falo, peraí, o que está acontecendo? Eu não posso ficar buscando coisas que só a traça vai comer, daqui a um tempo eu não vou estar mais aqui. Sim. Então aí que começa o despertar espiritual, que aí você começa a buscar além do ego, opa, o que eu vim fazer aqui? Qual o meu propósito? Não, e assim, até tá tudo bem até querer uma roupa, querer um carro. Entretanto, né, igual a questão que eu trago muito na Bíblia, né? Tá tudo bem a pessoa querer mais dinheiro. Mas aí você tem que dar um passo atrás e entender, pera lá, mas qual que é a intenção dela? É ganhar dinheiro ou é servir pessoas para que a consequência seja ganhar dinheiro? Entendeu? E como diz muito na Bíblia também, né? Não é ser escravo do dinheiro. Esse é o ponto, não ser escravo do dinheiro. O dinheiro pode ser o teu escravo. Agora, você não pode ser escravo do dinheiro. E eu acho que aí tá a grande virada. Tá tudo bem querer um carro melhor, tá tudo bem querer mais dinheiro, mas para mim, minha premissa de vida é: eu tô aqui para servir. Ponto. É por isso que eu mudei de leiloeiro, de leilão, trabalhando com leilão, que eu ganhava muita grana, para terapeuta. A transição não foi fácil, porque olha, quem é terapeuta sabe que é difícil ganhar dinheiro com isso aqui, tá? Mas a missão, o chamado, né, eu passei por aquele deserto, não foi à toa, claro. Sim. Eu passei pelo deserto, não foi à toa. E se eu passei por aquilo, seria até uma afronta com Deus, com o universo. O cara me colocou ali, me tornou mais forte. Agora ele me deu todo ele, eu tô com o elixir na minha mão aqui para ajudar as pessoas. E eu não vou ajudar? Eu vou ser egoísta, vou continuar no leilão? Não, poxa, não faz sentido. Sim. Então a premissa é: sirva.
Sirva as pessoas que a consequência é ganhar dinheiro. Quanto mais pessoas você puder ajudar, mais dinheiro você ganha, tá tudo bem. Uma consequência, uma do teu servir aqui. É. Isso me fez lembrar uma passagem da Bíblia que fala a parábola dos 10 talentos. Dos talentos. Eu acho fantástica essa passagem. É muito bom. Né? Como que é aquela parte? Aquele que Tem quem não usa, tem... tem quem guarda, tem quem enterra, né? Isso, aquele que não multiplica não merece ter nenhum. Exato. Né? Exato. Eu sou péssima pra mas lembrar, resumindo, tem pessoas que vão guardar o seu talento e não vão utilizar, tem pessoas que vão ali enterrar, e tem pessoa que vai utilizar. Multiplicar. Vai utilizar. A este mais ainda será dado. Exatamente, exatamente. É sobre o servir aqui. Exatamente. Quanto mais você serve, mais você recebe. O dar e receber. É simples a receita. Porque a gente É simples. E é interessante porque perceba que tem muitos padeiros sendo médico e muito médico sendo padeiro. E adivinha, nenhum tá feliz. Nenhum tá feliz. Esse é o ponto. Então, assim, se o médico que deveria ser padeiro se tornasse padeiro, eu tenho certeza que ele ia fazer o melhor pão da cidade, ia ganhar tanto quanto um médico. Então, essa é a diferença. É fazer com o coração, é fazer com o propósito de fato de ajudar. E o dinheiro vai ser uma consequência. Aí você me trouxe o exemplo do passarinho. Eu adoro fazer essas analogias com a natureza, porque, cara, a natureza está ensinando o tempo todo, né? O passarinho que não se preocupa se um dia seguinte vai ter comida, ele simplesmente vai e consegue, né? Para quem é pai e mãe, né? A mãe passarinho, ela não se preocupa em empurrar o filhote, porque ele nasceu para voar. Nasceu para voar, assim como você nasceu para prosperar, assim como você nasceu para ter saúde, assim como você nasceu para ter bons relacionamentos, né? Só que a gente, no nosso egão, a gente não consegue acessar essa camada maior, né? Mais sutil. Você acha que hoje, observando a sociedade como está, você acha que há a possibilidade de um despertar espiritual em massa futuramente? Então, eu vou tocar num ponto delicado agora aqui, que eu acho que você concorda comigo. Nada é por acaso, óbvio, né? Você concorda comigo. Com toda certeza. Maravilha. Então vamos lá, vamos ver os grandes movimentos aqui do planeta, né? Recentemente, há 2 anos atrás, eu sou ruim de data, tá? Mas enfim, o Covid. Péssimo. O Covid veio, me perdoe você que perdeu pessoas, eu também perdi pessoas queridas no Covid, mas se você ver por um ponto de vista mais espiritualizado e tudo mais, isso foi necessário de certa forma. Porque assim, houve um desencarne de muitas pessoas, tá? Lembre que nada morre, tá? Só muda de estado. Então, houve esse desencarne, né? E a vibração, a frequência da Terra aumentou. Então foi um desencarne que muitas pessoas que eram extremamente negativas, pessoas mais densas, acabaram desencarnando nesse processo. É polêmico isso aqui, né? Mas assim... Polêmico. Mas teve esse desencarne e a frequência da Terra foi elevada. Não estamos dizendo que só pessoas com energias negativas que desencarnaram. Teve pessoas muito boas também. Muito boas, mas que cumpriram só que na balança, exatamente, só que na balança aqui foi necessário, de certa forma. Agora vamos para a parte mais 3D, vamos para a parte mais material. Olha o tanto de coisa que mudou. Pessoas podendo trabalhar de home office. Olha o tanto de facilidades que surgiram. O digital deu um salto imenso. E você vê que então tem essas necessidades que ocorrem de tempos em tempos, né? A gente precisa, né, ter uma dualidade, que a gente precisa do caos para que haja ordem. Sim. Quer ver? Eu vou fazer uma profecia aqui para vocês aqui, que é padrão. Se você entender as leis, né, das leis herméticas, você consegue entender algumas questões. Por exemplo, o que está acontecendo no mundo hoje? Caos. Guerra em tudo quanto é canto. País que não está em guerra está igual o nosso aí, né? Essa bagunça de polarização. A dualidade explícita, né? Esquerda, direita. Isso. Então, assim, se você for pensar bem, acho que 80% do planeta está em caos. Seja por guerra, seja por política, seja por qualquer questão. Está em caos, né? E esse caos, ele é necessário. Acreditem, ele é necessário, porque quando vier a parte da ordem, né? Da tempestade, que vier a bonança agora, vocês vão ver quanto de coisa boa que pode surgir, não é verdade? Então, precisa disso. Se você olhar, então, por que eu estou fazendo a profecia? Porque é um padrão, é uma situação arquetípica que acontece de tempos em tempos, né? Aconteceu lá atrás, tiveram guerras, daí vieram micro-ondas. Então, sempre tem essa evolução, né? De certa forma, com as guerras. É como se fosse uma recalibração da humanidade.
Exatamente. E então, quando você me traz aquela pergunta, a Terra sim está evoluindo, ela Uhum. está evoluindo, os seres que estão nascendo agora, né, as crianças e tudo mais, né, já estamos, nem é mais rubi, qual que é agora? Nem cristal, tá muito mais, tá bem Tá evoluído diamante, já, tá bem, tá né? bem Essas evoluído. Então, assim, bem são seres que vêm com muito mais empatia, vêm com muito mais amor, muito menos apego. muito O menos ego apego. está baixíssimo, eu percebo. A minha filha, por exemplo, ontem eu fui à igreja, a minha filha, eu estava ali louvando naquela, ela sentindo aquela energia e ela simplesmente cantando e fluindo. Eu via Que que ela legal. realmente sentia aquela energia, sem julgamentos, Sim. sabe? Eu acho tão É lindo, incrível. Que idade tão ela tem? puro. 2 anos. Ah, então é outra safra já, É tá outra muito mais safra. evoluído. O meu de 12 já é um ser espetacular. Sim. Espetacular. Ele é hiper empático. A professora uma vez estava triste, ele tinha uns 6 para 7 anos. A professora era triste e tudo mais. Só que ela não demonstrou, entre aspas, essa tristeza. Só que ele Sim, sentiu, né? Como sentiu. somos energia, ele sentiu. Ele foi lá, fez um coraçãozinho para ela assim, entregou para ela dobradinho, sem falar nada. Ah, que amor. A pessoa veio falar comigo, assim, chorando um dia, porque ela falou, cara, que empatia, que grau de empatia que ele tem. Então, assim, essas crianças, você imagina essas crianças daqui uns 15, 20, 30 anos, que eles não vão fazer pela humanidade, né? Nós Sim. tivemos ícones aí para trás, né? Gandhi, a Madre Teresa, pessoas que tiveram, são bem diferenciadas. Eu acho que vai vir muito mais safras de pessoas muito evoluídas também daqui para frente. Isso é muito Eu necessário. vejo muito. Então, isso linka com esse despertar em massa, né? Então, veio uma grande remessa de transformadores, de alquimistas. E eu sinto muito essa sutileza nas crianças, essa verdade. E isso transmite para nós que já estamos aqui da safra velha, tentando mudar, nos transmite, nos traz muito essa energia de desapego, de empatia, de compaixão, olhar a vida com mais leveza. A minha filha o tempo todo, eu tenho 2, né? O de 10 e a de 2. Eu vejo a diferença entre os dois, assim, tanto a diferença da mãe que trouxe um ao mundo, era uma mãe, a que trouxe outra ao mundo é outra mãe, consciência. né? Outra consciência. E o quanto nós ali, os 3, aprendemos juntos. Meu filho, ele é assim, dizem que ele é a encarnação de José Saramago. Ele é extremamente linear com a vida, sabe? Ele é firme, ele chega pra você assim, ele senta, ele olha pra você e Na plenitude. não, Pleno. ele te esculacha sorrindo. Que bom. Você acha que tá certo isso? Ele tem uma firmeza, Tem um ele é uma senhorzinho na tua criança. casa, então. Não, assim, e de forma leve, sabe? Sim, Fluida. Eu acho sim. tão fantástico, porque para eu chegar num nível dessas crianças, eu nem cheguei ainda. Eu tive que ralar muito. É verdade. Muito, muito. É verdade. Agora eles já estão vindo Então esse prontos. despertar aí coletivo é isso, né? Essas crianças já vêm mais despertas, muito mais despertas que a gente, Sim. né? Talvez eles nem vão precisar dessa experiência que nós tivemos, o Da despertar. dor. Exato, talvez eles nem vão precisar. Eles não nem vão precisar passar por essa dor. E outra coisa também, acredito que possam ser seres já bem antigos, né? Já passaram vários e vários processos aqui na Terra. Sim. Lembrando que, vamos trazer uma premissa aqui pro pessoal. 3 perguntas que você tem que fazer, tá? De onde eu vim, o que eu faço aqui, para onde é que eu vou. Simples. Então, assim, eu acredito muito que a resposta do que eu tô fazendo aqui estou aqui para evoluir. E por que a gente tá aqui para evoluir, né? E tirando a parte egóica da coisa, você consegue conectar alguns fatos. Se estamos aqui para evoluir e estamos conectados e somos energia, é porque nós somos, por exemplo, você é uma célula, eu sou outra célula, a pessoa que está atrás da câmera são outras células, e juntos nós formamos um grande organismo nesse planeta chamado Terra. Aí imagina que a Terra é uma célula, outro planeta é uma célula, e forma um grande organismo chamado Via Láctea, e vai aumentando. E acima de tudo isso, está Deus, está o universo, está essa energia onipotente, onipresente, onisciente, né? E até uma explicação muito legal que eu vi uma vez de uma criança, inclusive, que é o seguinte: se você é um personagem de um livro, e vocês são os personagens de um livro, mas eu quero saber quem que é Deus. Você é um personagem, você quer saber quem que é Deus? Cara, Deus está fora. Não está ali nas páginas, ele está fora daquilo. Você não tem como saber o que que é Deus, porque ele está fora. Mas ele foi que te criou, entende? E está fora, não tem como a gente entender o que que é Deus, porque ele está fora disso tudo.
Não dá para entender com a nossa visão limitada, com a nossa condição intelectual limitada. Não dá para entender Deus. Você só sente. Você sabe que existe. Isso levando como premissa de vida é muito importante. E essa premissa que eu falei para vocês sobre você entender essa unicidade, entender que está tudo conectado, aí tudo começa a fazer sentido do porquê que eu tenho que evoluir aqui, do porquê eu tenho que ser uma pessoa melhor. Não é para mim, é para o todo. Sim. Quando eu me desenvolvo, quando eu curo as minhas feridas, né, quando eu ajudo as pessoas, a gente está pensando no todo e não só em mim. Sim. Não é verdade? Com certeza. Fazendo um adendo, a questão da evolução, tem a evolução da espécie, né, a evolução espiritual, a evolução consciencial. Eu parto muito do princípio do lembrar. Lembrar quem eu sou em essência me tira do estado egóico e me traz para essa consciência do todo. Se eu sou o que sou, se eu sou Deus vivendo a experiência humana e tudo me leva para um ponto assim que eu não preciso mais buscar ou evoluir. Eu só preciso acessar e lembrar. O que já é teu. O que já é meu. A minha o que natureza. Já é você, né? O que já é você, na verdade. A minha natureza, o que eu sou em essência. Eu sou Deus. Por exemplo, eu estava falando sobre isso. Como eu vou... Os 2 primeiros mandamentos, né? Acho que nós falamos, inclusive, sobre isso. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. Aí, partindo do pressuposto que eu sou Deus, passando pela experiência humana, então eu preciso me amar a Deus, amar a mim e amar o próximo. Se o próximo também é Deus, o primeiro e o segundo mandamento se torna um. Perfeito. E linka com o amor, em essência, o amor próprio. E se as pessoas entendem que todos somos, né, vós sois deuses, se vocês entendem isso, por essência, você olha para a pessoa, você olha para a Jaque aqui, eu entendo que ela é uma microdeusa, que tem uma centelha divina dentro dela, e mesma coisa, como é que eu vou tratar ela? Com muito respeito, com muito amor. Na verdade, é assim que funciona, é muito simples. Até eu uso uma analogia, uma brincadeirinha, que fica muito fácil de entender essa questão de vós sois Deus. Olha só que legal, imagina o seguinte, ó, essa aqui é a diferença entre o mundo espiritual e o mundo aqui material. Aí imagina que Deus é tudo isso aqui, ó. Aí ele vem e, ó, cada ponto do meu dedo aqui é uma pessoa. Olha só isso aqui. Olha só isso aqui. Mas, ó, nós estamos separados? Não. A gente só tá ali dividido porque a gente tem uma limitação, né, na nossa visão, que a gente não consegue enxergar essa conexão, né? Parece que está separado, mas não está ali aqui, ó. Deus e nós aqui na Terra. Cada ponta de dedo é uma pessoa. E quando desencarna, ó, tá aqui, ó, faz parte do todo. Volta volta para tua essência, volta para todo. Então isso aqui, na verdade, é uma passagem, não é a verdade em si. É só uma passagem. A verdade em si é muito maior do que isso. E é isso que acontece no despertar. Aqui. O despertar é quase que uma EQM, que a gente conversou também. Sim. É uma experiência de quase morte, a EQM. Perceba que, se você olhar documentários no Netflix ou qualquer lugar que tenha a questão de EQM, você vai perceber que é um padrão. E que padrão é esse? Eles têm a experiência de quase morte, eles experienciam algo espiritual, né? Isso, metafísico, mais sutil, né? Etéreo, enfim. E eles muitas vezes veem parentes. Teve uma criancinha que, inclusive, o vídeo viralizou esses dias, que ele viu Jesus, ele estava em coma e viu Jesus. E porque Jesus é lindo, como eu amo Jesus. É lindo aquele vídeo, tem que procurar isso aí também. Eu não assisti. Aí, nossa, eu vou te mandar. E então, quando você tem uma experiência de EQM, eu acredito que é muito parecida com a experiência de despertar espiritual. Né? Que é você se desligar do corpo físico, não se identificar com isso. É um padrãozinho. Sim. Eu acredito pelo menos isso. Que nos mantém aqui, né? Nos mantém aqui nessa... É importante. Sim. Isso aqui é importante, tá? Sim. Não estou dizendo que, esquece... Não, é importante. Né? A gente respeita nosso corpo físico, ele é importante, é um veículo que a gente está aqui para poder evoluir. Se não fosse, a gente não conseguiria ter essa experiência. É o templo que carrega o nosso espírito, né? Perfeito. E detalhe, né? Você que talvez tenha
vergonha de si mesmo, vergonha da tua aparência, ou qualquer coisa nesse sentido, cara, espiritualmente dizendo, você escolheu vir para cá com esse corpo para ter justamente esse tipo de dificuldade, esse tipo de desafio. Você escolheu e É algo que justamente precisa entender ser isso. curado, Exato. né? E tá aí justamente a tua evolução, tá aí. Na tua evolução que tá justamente entender isso e aceitar isso. Sim. Né? E aceitando isso, passando por esse deserto, curando isso, essa ferida se tornando uma cicatriz, ajuda outras pessoas. Deixa eu te perguntar. Vamos lá. Então, você acredita em encarnação? Eu acredito que existe. Vida após a morte, encarnação. Sim. Ótimo. Lá vem, lá vem. Como que é o teu contato com a espiritualidade? Você tem religião? Fala um pouquinho mais sobre Então, acho que o termo legal hoje que as questão. pessoas falam, mas entendem, é universalista, né? Porque, assim, eu Isso. pego um pouquinho do budismo, pego um pouquinho ali de algumas doutrinas, um pouquinho, enfim, eu pego de filosofias e vou pegando um pouquinho de E cada. traz para você o que faz sentido. Exatamente. Uhum. E eu gosto muito dessa miscigenação, não só de pessoas, mas de religiões ou de doutrinas. Eu gosto muito disso. Porque se você olhar em essência, elas também têm um padrão. Elas também têm a mesma raiz, que é amor. 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 Exato. É simples, cara. Amor. É simples. Acho que a minha religião, então eu posso dizer que é amor. Sim. É amor. Perfeito. Minha religião é amor. Hoje a minha Perfeito. religião é amor. Pronto. E tá aqui, inclusive tem até uma tatuagenzinha aqui, não sei se vai dar pra enxergar de longe aqui, mas eu Me tatuei explica essa isso aqui, tatuagem. veio pra mim. Só pra explicar pra quem não conseguir ver, talvez, mas deixa eu ver se eu consigo só mostrar um pouquinho aqui. Isso aqui. Essa tatuagem, ela é uma bússola em que pra frente tá tatuado amor, pra frente tá amor, ou seja, onde eu sirvo as pessoas. A sua Pra entrega. mim tá tatuado aqui ego, que é, né, voltado pra mim, e onde tá amor, a bússola tá florescendo, tá saindo alguns raminhos de flor ali. E onde tá apontado pra mim, o ego, ele tá destruindo. Isso aqui, me veio isso numa sessão de ayahuasca. Sério? Sempre, né? A ayahuasca me pega cada peça. Teve uma delas lá que falou assim, para de beber álcool. Eu bebo pouco, muito pouco. Aham. Só falou, para, aí eu tive que parar. Assim, parar, mas reduzir bastante. Sim, aham. Porque, enfim, depois eu explico Aqui, um pouquinho sobre ó. o que eu penso sobre Isso álcool. aqui foi canalizado. Então isso aqui é uma canalização também, de certa forma. Isso aqui é uma forma de eu me guiar, de eu sempre lembrar, né, quando eu estiver desviando, sabe aquela coisa do orar e vigiar Orar e vigiar o tempo todo. o tempo todo? Então isso aqui é para eu lembrar. Uhum. É para eu lembrar sempre, uma assim. âncora ali. Exato. Uma ancoragem. Então, e aí eu faço uma pergunta para mim mesmo, né? Sempre que eu tô para tomar uma decisão, sempre que eu tô para porque a decisão vem depois do pensamento. Sempre que eu tô pensando em algo, ou vou tomar uma decisão, ou tô tendo um resultado, eu olho para aquilo e falo, peraí, isso aqui que eu vou fazer, o que eu tô pensando, ou o que eu já fiz, tem amor ou tem ego? É simples. Só duas perguntinhas, tem amor ou tem ego? E quando você começa a se pautar por essas perguntas, é difícil você desviar o caminho. É difícil Sim. você dar ruim, né? É porque não tem meio termo. Não. Ou é uma coisa ou é outra, né? É dual, não tem meio termo. Não tem meio existe termo, isso. não tem... Não existe. Então, fica fácil de pautar a vida. Isso que eu tô fazendo aqui agora, isso aqui eu tô agindo com amor ou com ego? Tá com ego. Então, pera lá, Hudson, dá uma centrada aí, irmão. Uhum. Resolve isso aí, né? Tá com amor, legal, bacana. Então, assim, principalmente na minha terapia, né? Eu olho pra pessoa, eu quero ajudar ela. A consequência disso é eu ter o dinheiro, mas eu quero ajudar ela, eu quero servir ela, porque essa é a minha missão. Deus me deu esse dom por isso. Até a forma que eu penso é muito terapêutico, assim, eu encaixo muito fácil as questões. Eu não e é um dom. consigo mais viver de forma diferente. Se torna a nossa mentalidade diária, né? A gente quer fazer terapia o tempo todo, né? O tempo todo. O tempo todo. Só pra vocês saberem, o cameraman que tava ajeitando o estúdio, eu já tava fazendo terapia com o cara. E ele tá me ouvindo aqui agora, ó. Bora fazer a sessão, regressão, encontrar essa. Eu vou trazer aqui. Ele tava falando que ele não gosta de aniversário. Eu falei, tem uma causa aí, vamos fazer uma sessão. Aí eu fiquei curioso. Quero descobrir o que esse homem tem tanto aversão a parabéns. É um dono, na verdade. Qual é o nome dele pra agradecer o aqui? Shimon. O Shimon, gratidão ao Shimon, que estúdio lindo, olha isso aqui, ó. Vamos fazer o jabá pro Shimon. Aqui, qual é o nome do local aqui? Masal. Masal é incrível, local incrível. Você que quer fazer podcast, gosta disso aqui, olha só que beleza. Maravilha. Confortável. O atendimento, você viu? Eu venho aqui, eu me sinto em casa. O Masal está servindo a gente. Não, sim. Por isso que tem esse local maravilhoso aqui, ele está servindo. Sim. Perfeito. Agora, não vamos perder o foco. Vamos lá. A gente flutua, né? Vai, dá uma dispersadinha. Dá. Então,
espiritualidade e prosperidade. Vamos lá, Nossa, já esse vou tema é bom, hein? começar com uma frase da Bíblia e eu quero que você me traga a sua visão a respeito disso. Uhum. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no céu. Disserte sobre isso, por favor. Então, né, essa aí é bem complicada. Na verdade, assim, né, o que muitas igrejas, muitos Doutrinas, locais ali, religiões. eles querem dizer com essa frase que, poxa, se você for rico, não vai ter um local no céu, né, um Sim. teu lugar no céu. Bom, primeiro que, vamos começar por essa parte. Há um problema muito sério quando você vai para um ambiente ali que é o religare, né, que é te ligar Sim. novamente com Deus, que nunca foi desligado, mas enfim, te Sim. conectar ou te trazer a consciência de você estar conectado com Ele, e usar disso uma ferramenta chamada medo. Ou seja, quer que você tenha medo que você não vai pro tal do céu, então para isso você tem que ir Medo, lá. culpa, eu sinto muito isso, né, eu vejo muito dentro das religiões, não estamos criticando, é apenas uma observação. O controle através do medo e da culpa. Sim. Isso vai sendo reproduzido, Sim. né, de tempos em tempos, geração em geração. E aí, o fato de você usar o medo como doutrina, como assim, não faça isso por causa do medo. Qual que é a diferença disso para políticos, por exemplo, que utilizam o medo para te ou de um ditador? Qual que é a diferença disso? Polêmico também, tá? Mas só para você refletir. Então, assim, por isso que eu me tornei um espiritualista. Porque eu acredito que, poxa, e outra coisa, a Bíblia nunca falou de escassez, ela sempre falou de Nunca te mandou abundância, ser de prosperidade. pobre. Nunca, não existe isso. Então, assim, a questão a grande virada é você entender que você, igual a gente falou no começo aqui, é não ser escravo do dinheiro. Isso, Se você é escravo do dinheiro, realmente você não vai pro tal do céu, ou sei lá qual for a tua crença. Realmente isso é E ruim. a questão não é o dinheiro, que a Bíblia traz, mas muitas religiões levam a ferro e fogo, né? É sobre o que você se torna com o dinheiro. Perfeito. Se você é uma pessoa, você pode ter dinheiro, todo o dinheiro do mundo, e não ser uma pessoa abundante, não ser próspero. Às vezes o que a pessoa tem é apenas dinheiro, Exato. só dinheiro. Ele é tão pobre que só tem dinheiro. Exatamente Então, isso. eu tive que desmistificar, porque era uma crença que eu tinha, assim, antes dos meus processos, né? Enfim, do meu despertar, eu tinha muita dificuldade em trazer o dinheiro para minha vida e ainda assim estar conectada com Deus na minha cabeça, e eu acho que isso Eram coisas vai distintas. ressoar com vocês também. Assim, dinheiro e Deus não combina. Para você ser uma pessoa espiritual, uma pessoa que vai entrar no céu, você tem que abrir mão do dinheiro. Dinheiro não. Então eu rejeitava o dinheiro não entrava na minha vida. Sim. E quando eu entrava, eu queria acabar com ele, porque ele ia tirar o meu passaporte para o céu. Quantas pessoas têm ainda essa mentalidade? Mas sabe o que é? O que dá uma desmistificada nisso aí? Quando você entende primeiro, dinheiro é energia. Lembra? Somos energia? Olha só a diferença. Dinheiro é uma energia. Apesar de pode estar em papel, pode estar um número no celular, mas o dinheiro é uma energia. Sim. É uma energia. Como é que a gente consegue internalizar que o dinheiro é uma energia? Vamos lá. Olha esse estúdio aqui. Tem luzes, tem a televisão aqui atrás, tem tem energia rodando nesses aparelhos. Adiantaria eu ter todos esses aparelhos desligados, luz, adiantaria eu ter a energia aqui? Não faria diferença nenhuma. Exatamente. Então a energia, você tem que olhar o dinheiro como uma energia. Olha para ele entendendo, cara, ele é só uma energia, ele flui, ele passa por mim. Ele passa por mim e vai para outras pessoas. É uma energia que ela vem, ela passa por mim e vai para outras pessoas. Então, quando um empresário, por exemplo, abre uma empresa, a energia do dinheiro vem para ele abençoa outras pessoas. Sim. É só um fluxo. O dinheiro é um fluxo. Ele nunca vai estar com ninguém. Se ele parar na tua conta, se você é um cara avarento, por exemplo, é igual ter energia aqui com os aparelhos desligados. Entendeu? Não faz sentido. Não faz pesos sentido. De papéis. Exatamente. E tudo no universo está em movimento, assim como o dinheiro, que é uma energia. Ele tem que fluir por você. E perceba que as pessoas... E é por isso que nas igrejas tem uma coisa muito correta dos 10%.
quando você tem aquela questão da doação dos 10% em serviço comunitário, qualquer que seja a tua forma de doação, é justamente para o dinheiro fluir, ele não ficar parado. Esse é o movimento, né? Ele está sempre fluindo e passando por você. Eu vou contar um exemplo da minha mãe. Ela é uma pessoa muito boa. Então, assim, ela não tem muito apego ao dinheiro. Ela ajuda muitas pessoas, tanto que ela fala, a gente tem que... o dinheiro tem que ser para todo mundo, tem que ajudar todo mundo. Então, sempre que ela pega um projeto, uma coisa, ela sempre abençoa aquelas pessoas que estão em volta ali naquele projeto também. Então, o dinheiro nunca falta para ela, porque ela entendeu a lógica da coisa. Então, se você guarda o dinheiro, qual que você está transmitindo para Deus ou para o universo? Falta, escassez. Exato. Agora, quando você está sempre... medo. Chegou o dinheiro para mim, eu tô abençoando aqui essa pessoa no semáforo, tô abençoando isso aqui, não sei o quê, tô abençoando o jardineiro, tô abençoando o cara que lava meu carro, né? Não tô fazendo, eu vou lavar meu carro, vou cortar minha grama, tudo sozinho. Não, cara, abençoa as pessoas que trabalham para isso, né? E vai vir o dinheiro vem mais, porque Deus entende. Lembra? Estamos todos conectados. É uma mentalidade, uma chavinha que você vira e tudo se torna abundante, como o fluxo da água, como um rio. Exatamente. Né? Se você pudesse pensar um pouquinho, né, como Deus, como é que Deus pensaria? Vamos lá, se Deus é tudo que existe, se Deus está em você, está nela, está em mim, está em tudo, o que ele ia querer para um filho dele? O filho que pega essa energia do dinheiro e estoca aqui, ou o filho que pega essa energia dele e vai transmitindo para mais filhos dele? Multiplicando, transbordando. Essa diferença, tá vendo como fica simples? Voltamos à parábola dos 10 talentos. Vê como fica simples, vê como tudo se conecta, né? Tudo faz conectado. sentido. Exatamente. E fica mais fácil de ver dessa forma. Sim. Nossa, é demais. Quando você citou a sua mãe, eu lembro, a minha mãe era assim, uma pessoa fantástica, amorosíssima. Ela ajudava todos. Ela tirava dela e dava, sabe? Uma pessoa extremamente abundante. Exato. Ela falava, Jaque, eu não me preocupo, Exato. porque quando eu penso, já está aqui. Quando eu vou pensar que eu quero, Deus já preparou. Ela extremamente, assim, uma pessoa muito religiosa, muito temente a Deus. Ela me ensinou o caminho da verdade. E foi uma mulher, assim, tão divina, eu digo, eu tenho tanto amor, tanto respeito, tanta admiração pela minha mãe, que, assim, boa parte do que eu sou, da minha força, vem dela, assim, a força do feminino. Sim. Sabe, a fé, eu aprendi muito a fé com ela, muito, muito, muito. E ela sempre dizia, Jaque, não nos falta nada. Não nos falta nada, porque Deus, ele está provendo o tempo todo. Ele é abundante, ele é poderoso, ele é dono do ouro e da prata. E ela falava assim, de forma religiosa, mas com uma fé tão linda, muito linda, né? Que em momento algum, eu ouso desacreditar, sabe? Entendi. Isso é honrar pai e mãe, né? Isso é honrar, pegar o que ela te ensinou e ser até melhor, né? Do que ela foi ainda, né? Ser até melhor, né? Minha mãe não tinha ambição. E eu tinha medo de ter ambição e desagradar ela. Nossa. Então, olha quantas crenças, quantas coisas. Estou trazendo tudo aqui do meu pessoal, porque vocês vão, aos poucos, se identificando e vão linkando. E algo aí pode ser transformado através dos nossos relatos, da nossa conversa. Eu tenho certeza que você vai entrar sair outro desse podcast. Então, fique presente, esteja no aqui e agora. Para tudo que você está fazendo, escuta esse podcast. Se for preciso, volta um pouquinho, porque está saindo muitos códigos aqui que vão fazer a diferença na sua vida. Seja uma coisinha que você perceba e fale, olha, eu preciso olhar para isso. Então, o nosso tempo aqui já valeu. Valeu demais, valeu demais. Se você pegar nesse podcast todo, se você anotar essas premissas, vamos lá, existem muitas premissas que a gente conversou aqui. Se você pegar cada premissa dessas, você vai ver que você vai fazer igual os quebra-cabeça, assim, você vai juntando várias pecinhas no quebra-cabeça. Eu tenho certeza que você que está assistindo é uma pessoa que já está nessa busca do autoconhecimento e aí vai preenchendo alguma lacunazinha ou outra aqui na tua bagagem cultural, na tua bagagem consciencial também. E você vai ver que encaixando essas pecinhas, a vida se torna mais leve. Como tem que ser, né? Tem que ser. A vida como ela é, leve, fluida. Exato. Que fantástico esse encontro, esse reencontro. Eu digo que cada pessoa que passa pela minha vida, Hudson, nada, partindo, né,
da premissa que nada é por acaso, cada pessoa que passa, assim, eu vejo como um presente, sabe? É fantástico me conectar com pessoas como você, que estão nessa busca, que estão nessa frequência, que estão vibrando amor, que estão neste mesmo propósito que é servir, que é transformar, né? E levar esse planeta para um outro nível energético. Sim. Satisfação ter você aqui. Ah, gratidão, eu que agradeço o convite, que papo maravilhoso. Sim. Honestamente, eu acho que eu não lembro de ter passado um podcast que foi tão edificante, que foi tão engrandecedor assim. Um papo que eu gosto também, né? Isso aqui vai, flui, né? Ela tá, vou confessar, ela tava com umas 3 folhas ali, cheia de perguntas, onde é que ela ia fazer a pergunta. Eu falei, cara, fica tranquilo, vai fluir o negócio. Não tem como ser diferente. Não tem como ser diferente. Não tem. Que legal, gratidão por estar aqui, gratidão por tua vida. A gente tenta ir pelo ego, né? Mas a alma fala mais alto, não tem jeito, né? E é isso, né? Aqui é o meu ascendente, né? Em virgem, tá? Eu não falei, mas... A gente falou que eu sou virginiano. Eu falei, ixi, virginiano. Mas eu não tenho nada de virginiano, não sou tão organizado assim, não. Eu tenho uma parte, assim, que pende pro virgem. Então, bem-vinda. Pessoal, é isso. Gratidão para você que estava aqui conosco até o final desse episódio. E olha, teremos algumas novidades em breve. Estaremos mais conectados, trazendo mais disso para vocês. Mais de espiritualidade, de consciência, algumas pílulas de despertar. Universalismo. Isso. Mas guardem esse plot twist aí. Em breve nós traremos mais informações. Você vai ficar sabendo. Vai ficar sabendo. Muito em breve. Gente, muitíssimo obrigada. Gratidão. Pela conexão. Sintam o nosso amor, a nossa entrega, o nosso servir aí do outro lado. Que vocês possam, neste momento, estar vibrando 500, 600 Hz. E ficamos por aqui. Até o próximo episódio. Beijos quânticos. Gratidão. E até mais.